Olá, seja bem-vindo ao vídeo da explicação da portaria número 131 de 2021 do CNJ, que institui o Grupo Revisor de Código-Fonte das Soluções da Plataforma Digital do Poder Judiciário, o PDPJ-BR, e do Processo Judicial Eletrônico, o PJE. Bom, qual concurso cobra essa portaria? Praticamente todos os concursos do Judiciário para a área de técnico de tecnologia da informação ou analista de tecnologia da informação. Isso inclui STF, STJ, TRFs da vida, o Tribunal Superior do Trabalho, TSE, TRE, STM, TRTs e pode ter qualquer outro do Judiciário também. Bom, o primeiro artigo, ele diz especificamente qual que é a proposta dessa portaria, É instituir o grupo de trabalho de revisão de código-fonte das soluções da plataforma digital do Poder Judiciário e dos sistemas do processo judicial eletrônico, com o objetivo de garantir a qualidade das implementações realizadas por este conselho e pelos desenvolvedores. Qual que é o contexto? O contexto é o seguinte: o judiciário, assim como o executivo, o legislativo, eles desenvolvem as suas soluções de tecnologia da informação, os seus sistemas, e eles precisam manter esses sistemas. E a manutenção desses sistemas, ela precisa ser evolutiva e impecável, de preferência impecável. Os desenvolvedores, os servidores técnicos e analistas, eles desenvolvem as soluções e eles resolveram criar esse grupo de revisão de código-fonte justamente para garantir a qualidade dos códigos-fontes, para que evite redundância, evite, por exemplo, uma consulta a um banco de dados de um campo que não vai ser utilizado e por algum motivo a equipe de desenvolvimento deixou passar. Então, ele é meio que um double check ali. É um grupo de pessoas que vai validar o que os outros desenvolvedores criaram, quem realmente colocou a mão na massa. E por isso eles fizeram essa portaria. Então, para contextualizar e para facilitar o entendimento do que a gente vai ver aqui, é isso. O grupo de revisão de código-fonte ele foi criado para verificar o que outras pessoas que realmente, de fato, construíram ali, as tecnologias, as linguagens de programação, as consultas de banco de dados, o que eles construíram ali, outras pessoas vão validar. Bom, e aí a gente já começa na primeira pegadinha que eu vou apresentar para vocês aqui no parágrafo único. Diz o seguinte: o grupo revisor de código-fonte é responsável pela análise das implementações de mudança no código-fonte, realizada pela comunidade de desenvolvimento da solução disponibilizada na PDPJ e no sistema PJE, que é o principal sistema do judiciário, o processo judicial eletrônico. E seus membros desempenharão suas atividades no grupo em caráter honorífico. O que significa honorífico? Significa que os revisores do grupo revisor de código-fonte não receberão remuneração adicional por participar de tal grupo, porque ele tem caráter apenas de honraria. Ou seja, como eu vou dizer, é honroso a pessoa participar desse tipo de grupo. É bonito, é plausível, é memorável a pessoa participar desse tipo de grupo, uma vez que ela vai ter um trabalho adicional e de extrema importância. Então, por esse motivo, ele tem esse caráter. E aí é importante ter a consciência dessa palavrinha e do significado dela, porque a banca, ela pode vir cobrando de outra forma. Ela pode dizer, por exemplo,
que os servidores que estão nesse grupo revisor, eles vão receber uma remuneração adicional. Ele tem caráter de função gratificada, e aí tá errado, não pode. Esse grupo é como se fosse uma comissão ali que vai trabalhar a mais, né? Ele vai fazer o trabalho dele e vai fazer o trabalho de revisão de código-fonte, e só que não vai receber nada mais por isso. O artigo 2 diz o seguinte: o grupo revisor de código-fonte será composto por membros indicados pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, o que é o DTI do CNJ, bem como por representantes indicados pelos tribunais. Isso aqui é relevante saber o seguinte. Deixa eu colocar... Cadê? Um laser. Esse Departamento de Tecnologia da Informação, é importante você entender que esse DTI é de departamento e não de divisão, porque a banca pode vir te confundindo. Por exemplo, o grupo será composto por membros indicados pela divisão de tecnologia da informação. E está errado, não é. A divisão é um setor dentro do departamento de tecnologia da informação. Os membros devem possuir experiência ou formação na área de desenvolvimento de sistemas, sendo preferencialmente servidores efetivos. Essa palavrinha preferencialmente aqui, isso é importantíssima, porque, por exemplo, a banca pode vir cobrando sendo obrigatoriamente servidores efetivos, né? É o contrário de preferencial nesse contexto aqui. Então, se a banca, por exemplo, disser que todos os membros obrigatoriamente devem ser servidores efetivos, vai estar errado, porque, por exemplo, os servidores contratados, eles, que são os terceirizados, eles também podem participar desse tipo de grupo. O CNJ poderá convidar colaboradores eventuais para participar de reuniões, projetos ou outras iniciativas, sempre que houver necessidade. E aí, o pecado aqui é o seguinte: a banca, ela pode te cobrar para que o CNJ não poderá convidar os colaboradores. Então, apenas o pessoal do grupo ali que pode participar de reuniões, projetos ou outras iniciativas, o que está errado, porque o CNJ pode sim, se ele quiser, se ele sentir a necessidade, ele pode convidar pessoas de fora para participar desse tipo de evento, né? Sejam reuniões, os projetos e outra atividade que o grupo revisor de código-fonte faz. A composição do grupo revisor de código-fonte poderá ser revista a qualquer tempo, a critério da gerência executiva da PDPJ. Aqui, é sempre bom saber quem é que faz o quê. Nesse caso, por exemplo, quem pode fazer revisão do grupo, da composição do grupo, é a gerência executiva. Não é a divisão, não é o departamento, é a gerência executiva da plataforma digital do Poder Judiciário. Tá? É importante saber essa palavra aqui. Serão membros natos do grupo revisor de código-fonte os servidores lotados na divisão do processo judicial eletrônico. A pegadinha aqui é o seguinte: como eu falei para vocês, a divisão do processo judicial eletrônico é um setor que fica dentro do departamento de tecnologia da informação. E aí todo mundo que participa todo mundo que está lotado nessa divisão, naturalmente, aqui já diz, nato, ela já participa do grupo revisor. A pessoa não tem a opção de ficar de fora. É claro que, não, realmente, a pessoa não tem a opção de ficar de fora, porque é o que diz o regulamento. Então, se por acaso a banca disser assim: considerando a portaria que trata o grupo revisor de código-fonte, é facultativo aos servidores lotados na divisão do processo judicial eletrônico a participação do grupo revisor de código-fonte. Está errado. Não é facultativo, é obrigatório, uma vez que naturalmente aqui eles já participam deste grupo. No artigo 3º,
São objetivos do grupo revisor de código-fonte. E aí, quando tem itens assim, é importante a gente ficar esperto, porque pode ser que venha aquelas questões, né, de marque com X qual que está errado, ou então VOF, por exemplo. E aí, por isso a gente precisa saber todos os incisos aqui. Um dos objetivos é promover a análise da mudança de código-fonte implementada pelo CNJ ou pelos tribunais, relativamente às soluções disponibilizadas na PDPJ ou sistema PJR. Um momento. Desculpa. O que significa? Que é aquilo que eu falei no começo. A proposta dessa portaria, desse grupo revisor, é exatamente promover a análise das mudanças de código-fonte. Então, toda vez que tiver uma RDM no sistema, né, uma requisição de mudança, que vai ter que mudar o código-fonte, seja no banco de dados, né, nas procedures, nas views, ou seja, no código-fonte da aplicação mesmo, seja Java, Python, PHP, todas as mudanças de código-fonte, elas serão validadas por este grupo revisor. E esse é o objetivo dessa portaria, é o objetivo do grupo revisor de código-fonte. Segundo aqui, executar testes de qualidade de código-fonte e garantias operacionais das funcionalidades desenvolvidas ou alteradas. Por que esse inciso existe? Porque não adianta apenas validar se está certo, validar se está funcionando. É preciso também testar a qualidade do código-fonte, porque pode ser, igual eu falei mais cedo, às vezes a pessoa faz uma consulta, uma query, um select lá no banco de dados, e aí ele seleciona, digamos que, 5 campos, mas na verdade você precisaria selecionar 3 para resolver a solução dele. Então, está funcionando, vai funcionar, só que aquela consulta ela vai retornar 2 campos ali a mais do registro que não tem necessidade. Então, isso impacta na performance da aplicação de alguma forma. Isso vai consumir um pouquinho mais de memória RAM, um pouquinho mais de processador. Então, esses detalhes, esses pequenos detalhes durante a entrega da aplicação, né, do código-fonte, eles fazem toda a diferença. E é por isso que um dos objetivos do grupo revisor de código-fonte também é testar a qualidade do código-fonte. Terceiro, definir critérios de avaliação, são os benchmarks, e realizar testes entre soluções concorrentes para orientar a evolução, a escolha e o fomento de projetos disponibilizados na PDPJ. A escolha dos projetos não caberá ao grupo revisor do código-fonte, sendo este responsável tão somente pelos testes que orientarão tecnicamente as escolhas das soluções. Ou seja, a pegadinha aqui é o seguinte, ó. Esse inciso, ele quer dizer que o grupo revisor de código-fonte não vai pautar, não vai ditar, não vai escolher quais são os projetos que devem ser criados. Eles simplesmente vão receber o código-fonte e eles vão testar. Então, eles vão testar, eles vão dizer se está certo, se pode melhorar, se aquilo ali não se aplica, e vão devolver em caso de não estar em conformidade, vai devolver para a equipe que estava desenvolvendo. Mas ele não vai falar, por exemplo, vamos agora trabalhar em cima dessa tela específica aqui, dessa rotina específica aqui do PJE. Não é assim. O código-fonte vai chegar e eles vão ser os responsáveis por testar. E aí no parágrafo 1º desse artigo, antes de ser encaminhado para análise do grupo revisor, o código-fonte do objeto da mudança deverá ser submetido à ferramenta de análise sintática automatizada de qualidade de código-fonte, segundo parâmetros de complexidade, manutenibilidade, cobertura de testes automatizados, dentre outros. Ou seja, aqui quer dizer o seguinte, a equipe que está desenvolvendo o sistema, ela não pode simplesmente desenvolver o sistema, desenvolver o código-fonte, fazer um apanhado ali a olho nu para saber se está tudo certo, se está funcionando, e falar para o grupo revisor de código-fonte assim, toma, se vira aí, vê se está funcionando, vê se está certo, vê se é isso mesmo. Não pode. Ela precisa
pegar o código-fonte, ó, ela vai aqui, ó, desenvolver o sistema. Em seguida, essa equipe de desenvolvimento, ela vai testar o código-fonte, né, fazer uma análise sintática automatizada da qualidade daquele código, e depois que ela fez essa análise sintática, ela vai enviar para o grupo revisor de código-fonte. Então, espera-se, né, que pelo menos funcionando o código vai estar. Na proposta aqui não é só ver se está funcionando. A proposta do código, do grupo revisor de código-fonte. A ideia deles aqui tá funcionando, agora manda para mim para eu ver se está tudo certo, questão de performance, questão de, todas as telas aqui estão funcionando por causa desse código-fonte e por aí vai, entendeu? O código-fonte que não alcançar os critérios mínimos definidos durante a análise sintática referida no parágrafo anterior será sumariamente rejeitado, devendo a equipe que implementou proceder às correções indicadas antes de submetê-lo novamente à análise. A pegada aqui é o seguinte: se naquela análise sintática, se nesse passo aqui, antes de encaminhar para o grupo revisor de código-fonte, não alcançar ali uma determinada qualidade mínima, né, não alcançar os critérios mínimos, então esse código ele será rejeitado e ele precisa voltar para a equipe que desenvolveu, né, aquele time ali que desenvolveu aquele código-fonte, para providenciar as correções e testar de novo, e depois do teste sintático automatizado, eles aí sim vão encaminhar para o grupo revisor de código-fonte. E aí, eu criei aqui, tá, gente? Isso aqui não é oficial, mas eu criei para ilustrar um pouco melhor como seria o fluxo do desenvolvimento até chegar no grupo revisor de código-fonte. Aqui tem, né, a landing de devs. Então, os desenvolvedores, eles, obviamente, vão desenvolver o sistema aqui, vai fazer a análise sintática aqui automatizada, e se alcançou os critérios mínimos, então eu vou avançar e vou revisar vou falar para o grupo revisor de código-fonte revisar o meu código-fonte. Se não, eu vou voltar para a equipe de devs, vou mandar eles corrigirem e vou devolver para o sistema. Vou devolver para a equipe de desenvolvimento de sistemas, e aí sim eles vão novamente passar para a análise sintática até que isso aqui seja sim, e eles vão revisar o código-fonte, né, o grupo revisor de código-fonte. Se o código foi aprovado, eles vão anexar, né, as comprovações da realização daquele teste e vai seguir, vai avançar com o processo de CI/CD, né, que é o de integração contínua e entrega contínua. Se não, o grupo revisor de código-fonte vai retornar o código para a equipe de desenvolvimento, eles vão corrigir e o fluxo vai rodar até que isso aqui seja assim e finaliza. Os servidores lotados na divisão do PJE coordenarão as atividades do grupo revisor de código-fonte, cabendo-lhes entre outras atribuições. Ou seja, antes de avançar aqui, a gente já sabe que quem vai coordenar as atividades do grupo revisor de código-fonte são os servidores lotados na divisão do PJE. Então, são aquelas mesmas pessoas que naturalmente, né, eles estão lotados ali na divisão e eles já participam do grupo. Essas mesmas pessoas que vão coordenar as atividades do grupo revisor de código-fonte. Então, quais são as atribuições deles? Eles precisam convocar e coordenar as reuniões, organizando a pauta dos trabalhos e definir, sem prejuízo à sugestão encaminhada pelos demais membros do grupo, as prioridades, as metas e os objetivos do grupo revisor de código-fonte. Porque, por exemplo, não é porque o grupo revisor de código-fonte eles não escolhem os projetos que eles não têm um backlog grande ali para revisar.
Então, quem vai editar, falar assim, ó, atenção grupo, nós temos esses, sei lá, esses 3 itens aqui para revisar o código-fonte. Esse aqui é o mais importante, esse aqui é o segundo mais importante, esse aqui nós vamos deixar por último. Quem faz isso são os coordenadores, né? No caso, são servidores lotados na divisão do PJE. E aqui existe uma outra pegadinha. Aqui diz, ó, definir sem prejuízo de sugestão encaminhada pelos demais membros do grupo as prioridades. Ou seja, a banca, ela pode te cobrar assim, ó, são atribuições dos coordenadores ou dos servidores lotados na divisão do PJE definir sem se importar com as... Cadê? Sem se importar com as sugestões encaminhadas pelos demais membros, as prioridades, as metas e os objetivos. Não é sem se importar, é sem prejuízo de sugestões, ou seja, nós vamos definir aqui quais são as prioridades, mas espera aí, nós vamos ouvir os membros. Então, sou eu que decido, mas eu posso ouvir aquelas pessoas que não são os coordenadores, que não estão lotados na divisão do PJE. Por exemplo, alguém que trabalha no TJ e participa desse grupo de revisor de código-fonte, né? A pessoa está lá no Tribunal de Justiça, ela participa do grupo de revisor de código-fonte. E aí, ela não é coordenadora, mas ela quer dar um pitaco ali, ó. Eu acho que seria importante dar aquela prioridade nessa revisão por causa dessa regra de negócio específica que precisa ser implementada para corrigir um problema que está em produção. E aí, cabe aos servidores lotados nessa divisão que eles têm a função de coordenação, né, dessas atividades do grupo revisor, ouvir, e aí cabe a ele deferir, né, colocar, não, realmente faz sentido isso que você está falando, então eu vou mudar essa prioridade aqui porque o que você falou faz sentido, entendeu? Então tem que tomar cuidado aqui com esse sem prejuízo, não é assim dispensando a opinião dos demais membros, é sem prejuízo de sugestões encaminhadas. No artigo 5º, integram o grupo revisor de código-fonte. Isso aqui pode ser que cobre bem cobrado, tá? Tem que tomar cuidado com isso aqui. Por quê? A portaria diz que quem participa, né, quem integra o grupo revisor de código-fonte, além daqueles do quarto parágrafo do artigo 2º, que no caso são os servidores lotados na divisão do processo judicial eletrônico, né, esses aqui, eles nativamente, eles já participam desse grupo. Então, se eles estão lotados aqui nessa divisão, eles já participam do grupo revisor de código-fonte. E além desses, são 5 ou mais servidores indicados pelos tribunais de justiça estaduais, ou seja, tem que ficar ligado nisso aqui, ó. Não são só 5, pode ser 5 ou pode ser mais, 5 ou mais servidores, porque senão pode ser que apareça uma questãozinha lá assim, por exemplo, com exceção dos servidores lotados na divisão do processo judicial eletrônico, quantos membros participam do grupo revisor de código-fonte? Aí você vai pegar aqui, ó, 5 e vai dar 20. Mas não são 20, tá errado. Pode ser 20 e mais com esses outros aqui. Eu duvido que a banca vai perguntar isso, né? Mas nunca se sabe. A banca pode perguntar o que ela quiser relacionado àquele contexto. Esquece essa soma aqui, tá? Isso não vai, assim, a chance disso acontecer é baixíssima. Mas é importante vocês saberem quem é que participa, ou seja, são servidores indicados pelos tribunais de justiça do estaduais, 5 ou mais servidores indicados pelo Conselho de Justiça Federal, 5 ou mais servidores indicados pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e 5 ou mais servidores indicados pelo CSJT, que é o Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Aí tem um detalhe aqui no parágrafo único.
Os servidores indicados pelos órgãos referidos nos incisos 2 a 4, e no caso aqui, 2, 3 e 4, ou seja, Conselho de Justiça Federal, Tribunal Superior Eleitoral e o CSJT. Voltando aqui, os servidores indicados pelos órgãos referidos nos incisos 2 a 4, poderão advir de quaisquer tribunais integrantes daqueles respectivos ramos da Justiça e representarão no grupo revisor o mencionado ramo. Ou seja, o pessoal aqui do TSE, né, no ramo do TSE, tem o TRE do Maranhão, por exemplo, e o TRE do Rio Grande do Sul. Aí, digamos que alguém seja indicado, alguém lá do TRE do Rio Grande do Sul seja indicado para participar do grupo revisor. Ele pode participar e ele vai representar aqui o mencionado ramo. Então, ele vai representar o ramo da Justiça Eleitoral. Da mesma forma que, por exemplo, alguém do TRF de Minas, que faz parte aqui, né, do Conselho de Justiça Federal, ela pode participar desse grupo normalmente. E da mesma forma aqui, do CSJT, que faz parte aqui do TST, e aí tem alguém aqui do Tribunal de Justiça de Minas, do Tribunal de Justiça da Bahia. Agora eu fiquei confuso se eu escrevi isso aqui certo, tá? Se eu não tiver colocado certo, eu desconsidero. O que importa é vocês saberem que, se for do ramo do CSJT, do TSE ou do Conselho de Justiça Federal, o membro ali pode participar sem problema algum. Os encontros do grupo revisor de código-fonte ocorrerão prioritariamente por meio virtual. Isso aqui é muito importante. Não é obrigatoriamente, não é facultativamente, é prioritariamente. Ou seja, tá marcado aqui a reunião, né, o encontro do grupo revisor, porque o pessoal vai estar espalhado do Brasil afora. Então vai ter, igual eu acabei de falar, vai ter gente de Brasília, vai ter gente do Rio Grande do Sul, vai ter gente de Roraima, vai ter gente de qualquer lugar da Justiça do Trabalho, dentro daqueles ramos ali que eu mostrei agora. Então, esse grupo, ele precisa se encontrar, ele precisa fazer reuniões, ele precisa definir como vai ser a forma deles trabalhar. Então, qual é a melhor forma, né, de deles conversarem, fazerem as reuniões? É prioritariamente por meio virtual. Na prática, isso aqui vira um Meet, isso aqui, Google Meet no caso, né? Isso aqui vira um Zoom, isso aqui vira um Teams, Microsoft Teams, mas, ou seja, é uma reunião por meio virtual prioritariamente. Pode ser, digamos, que por algum motivo, eu não consigo enxergar um motivo nisso, algum motivo exemplificativo, mas pode ser que por algum motivo seja necessário fazer uma reunião presencial lá em Brasília. Pode ser feito? Pode ser feito. Não é um problema, porque a lei permite. A portaria, ela diz que prioritariamente será por meio virtual, mas ela não diz obrigatoriamente. Então, se for necessário fazer presencial, pode ser feito. As sprints do grupo revisor possuirão periodicidade quinzenal. Cara, grave isso aqui. Quinzenal. São 15 dias. A cada 15 dias as sprints vencem. Então, e abarcarão todas as requisições de aceite de código, que são chamados os merge requests, pendentes de análise. Ou seja, a cada 15 dias, aquele grupo revisor de código-fonte vai fazer o trabalho que tem que ser feito, que no caso é revisar o código-fonte. Esse código são aqueles pendentes de aceite. E aí, qual que é a pegadinha que a banca pode te fazer? Ela pode falar assim, o grupo revisor de código-fonte possui sprints mensais. Está errado. Possui sprints
a cada 10 dias, está errado. Possui sprints a cada bimestre, está errado. Só a cada 15 dias, é quinzenal. O merge request será aceito se pelo menos um tribunal distinto daquele que desenvolveu a funcionalidade da solução aprovar. Interessante esse aqui. Por quê? Porque o desenvolvimento de código-fonte, ele não é centralizado. Muito pelo contrário, ele é descentralizado. Então, pode ter um sistema específico aqui do judiciário que tem um tribunal, né? Vamos supor, o TRT da Bahia está desenvolvendo uma aplicação e essa aplicação vai ter código-fonte e eles vão precisar que um outro tribunal valide aquele código-fonte. Ou seja, não pode alguém do próprio tribunal que desenvolveu falar assim, não, esse aqui está certo, eu validei, está tudo ok, fiz os testes. Não pode. O tribunal, é um outro tribunal que vai validar aquela funcionalidade que foi construída por um primeiro tribunal, entendeu? Isso aqui é importante também. É difícil acontecer, mas pode acontecer, tá? Aqui diz pelo menos um tribunal. A banca, maldosamente, ela pode dizer pelo menos 2 tribunais, 3 tribunais. Não é apenas um tribunal. Então, se um tribunal desenvolveu a solução, um outro pode validar e aquilo ali já está resolvido, já está validado, pode seguir viagem e está tudo certo, entendeu? Mas é importante saber esse numeral aqui, porque a banca pode maldosamente cobrar. A aprovação deverá vir acompanhada de comprovação da realização de testes por qualquer meio que demonstre a rigidez da funcionalidade objeto do merge request do código-fonte subjacente. Bacana isso aqui, por quê? Porque não adianta um outro tribunal validar o código de um outro tribunal falando assim, não, validei, é isso mesmo, está certo, pode seguir. Ou então falar assim, não, está errado, corrija. Não é assim. Ela precisa ter material ali para justificar a aprovação ou a não aprovação. Então, aqui diz que a aprovação deverá vir acompanhada de comprovação de testes, né? Documentos, nem que seja print, nem que seja um vídeo, nem que seja documento mesmo, escrito, um Google Docs lá, que ela vai falar, ó, é assim, testei dessa forma e consegui coletar essas informações e aqui está tudo certo. Então, não basta ela simplesmente apertar o botão lá e falar, ó, aprovei. Ela tem que anexar documentos que comprovem que ela fez aqueles testes mesmo naquele código. O merge request que não foi expressamente aceito ou rejeitado terá sua análise sobrestada automaticamente para a sprint seguinte do grupo revisor. Isso aqui é assim, ó. Por exemplo, dentro daqueles 15 dias da sprint, vai ter, por exemplo, vai ter uma enxurrada de código para ele validar, para ele revisar, né, no caso. Eu digo o grupo revisor. Se dentro daquele período o código-fonte ele não for revisado, testado, validado, então aquele código-fonte ele vai ser aguardado ali, né? Vai dar um pause. Esse sobrestar aqui ele tem características de pause, então eu vou sobrestar esse código-fonte e vou jogar ele para a próxima janela de sprint, que no caso é a sprint dos próximos 15 dias. Então, a banca ela pode te cobrar esse parágrafo da seguinte forma. Se caso o grupo revisor de código-fonte não conseguir validar a tempo o código-fonte, esse código ele será rejeitado. Não é isso. Você não pode rejeitar um código-fonte por falta de tempo. Você
tem que aguardar ali, colocar na fila para que na próxima sprint ele seja validado. E aí, eu atualizei aqui o meu fluxo da seguinte forma. Quando vai passar pela análise sintática, vai desenvolver o sistema, vai passar pela análise sintática, né, o código-fonte, e se tiver alcançado os critérios mínimos, aí vai ser feita uma questão aqui, ó. Dá tempo de revisar na sprint? Se sim, beleza, revisa o código naquela sprint e se aprovado, segue o fluxo aqui, adicionando, né, anexando a comprovação dos testes e avança. Finaliza aqui e avança. Se não der tempo de revisar na sprint, então eu vou sobrestar aquele código-fonte e vou aguardar até a próxima sprint. Aí aqui, ó, mais uma atribuição dos coordenadores do grupo revisor de código-fonte. Caberá aos coordenadores do grupo revisor distribuir entre seus membros e cobrar a análise do merge request nos prazos estabelecidos. Ou seja, quem é que vai ficar monitorando ali se o grupo está trabalhando? Porque ó, tem 15 dias ali para resolver, cara, tem que correr atrás, tem que testar, tem que puxar, ó, puxa esse código aqui para você e começa a revisar ele para ver se está tudo ok e tudo mais. Quem vai fazer esse trabalho de cobrança são os coordenadores do grupo revisor. E esses coordenadores são quem? São os servidores lotados na divisão do PJE, do Processo Judicial Eletrônico. Aqui, por exemplo, a banca ela pode simplesmente trocar a palavra, falar assim, ó, caberá à gerência executiva do grupo revisor ou do departamento de TI distribuir entre seus membros, tá errado, não é outro tipo de pessoa que não seja os coordenadores, e os coordenadores estão lotados na divisão do Processo Judicial Eletrônico. Caso o grupo revisor não consiga analisar todas as merge requests que compõem a sprint quinzenal, as que ficarem pendentes terão prioridade sobre as demais na próxima sprint. Justo, né? Justo, porque você tem um sprint e aí você não dá tempo de revisar, né? Talvez o fluxo, o volume de código era muito grande. Não dá tempo de revisar todos os códigos. Aí quando for para a próxima sprint, a prioridade não vai ser as novas demandas. A prioridade vai ser o que ficou para trás, né? O que ficou pendente. Porque aí a gente consegue seguir a fila normalmente. Ou então, aqui, ó, a banca, ela pode te cobrar justamente essa questão da pendência. Ela pode falar assim, ó, caso o grupo revisor de código-fonte não consiga analisar todas as merge requests, então, caso não consiga, vou começar do começo. Caso o grupo revisor não consiga analisar todas as merge requests que compõem a sprint quinzenal, o código-fonte, eles não necessariamente precisam ter prioridade sobre as demais da próxima sprint. Está errado. As que ficaram pendentes terão prioridade sim. Caberá aos coordenadores do grupo revisor priorizar, se for necessário, os merge requests da próxima sprint, conforme critérios objetivos de relevância nacional. Então, é função dos coordenadores do grupo revisor de código-fonte, se for necessário, revisar e falar assim, ó, isso aqui esse grupo aqui de código-fonte, ele tem prioridade porque ele tem impacto no Brasil inteiro. Não é só num tribunal específico ou num sistema ali que é pouco utilizado. Então, ele tem impacto, ele vai gerar valor e ele é de maior relevância para o Brasil inteiro, de amplitude nacional. Então,
Eu vou colocar isso aqui como prioridade e vocês vão seguir essa prioridade, essa lista de prioridade aqui que os coordenadores do grupo definiram. Caberá preferencialmente ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, promover um ambiente de testes padronizado para análise dos merge requests, sem prejuízo aos demais integrantes do grupo revisor realizarem suas análises em ambiente próprio. Ou seja, de preferência, é relevante que o CNJ prepare um ambiente tecnológico ali, né? Cria um servidor com um ambiente de desenvolvimento, homologação, de teste mesmo, para dizer assim, podem testar, pessoal, grupo revisor, atenção, grupo revisor de código-fonte. Eu criei aqui, né? Eu, como CNJ, criei o ambiente, toma aqui as credenciais, vocês acessem e fiquem à vontade para testar, para revisar o código-fonte. Beleza. Mas, se o tribunal quiser fazer em ambiente próprio, né? Digamos que o TRF fala assim, não, a gente tem um ambiente aqui, nós vamos puxar o código-fonte para cá e nós vamos revisar por aqui mesmo e depois a gente retorna para vocês aí. Também pode, então não tem problema. Mas, de preferência, quem vai levantar esse ambiente aí é o CNJ. E aqui, no artigo 7 diz o seguinte: as atividades do grupo revisor de código-fonte serão documentadas em repositório centralizado CNJ. Bacana, perfeito, porque aí não vira bagunça. Então, digamos que o TRE, ele toma conta, né, de um sistema, ele é responsável por um sistema específico ali, ou pelo menos por algumas funcionalidades de um sistema específico. Ele está lá desenvolvendo código, preparando documentação, aquela coisa toda. Não faria sentido o código-fonte ele ser versionado, ele ser guardado dentro aqui do TRE, porque imagina, se o TRT faz a mesma coisa, se o TRF faz a mesma coisa, aí o código-fonte vai ficar espalhado e na prática isso daria muito problema, isso daria lentidão, porque a gente, que eu digo servidor público, teria que descobrir aonde aquele código-fonte está, qual é o repositório daquele código-fonte para a gente ir lá atrás dele e revisar. Então, o que o CNJ falou? Falou assim, todos os projetos terão repositório dentro aqui, centralizado aqui no CNJ. E aí, quando a gente vai procurar o código do projeto, a gente já pode ir direto no repositório centralizado lá do CNJ que a gente vai encontrar. Então, cara, isso aí ajuda demais na prática. O grupo revisor será permanente, iniciado a partir da publicação dessa portaria. Esse aqui é o último artigo e eu coloquei ele por quê? Porque é relevante que você saiba que esse grupo ele vai existir a vida toda, o tempo inteiro. Então, desde quando foi criado, 2021, esse grupo ele existe. Vai mudar uma pessoa aqui, vai tirar uma pessoa ali, aquela coisa toda e tudo mais, vai remanejar gente, sim, mas o grupo ele vai existir em caráter permanente. Por quê? Porque o tempo todo tem novos códigos-fontes para serem revisados. Então, isso não é um projeto temporário, é um projeto permanente. E com isso, eu agradeço a sua atenção e gostaria de dizer para você fixar o conteúdo com os exercícios que eu vou estar passando aqui no próximo vídeo, que o link dele também está aqui na descrição.